Bom, queria agradecer a oportunidade, o convite da Brasiliana por estar aqui participando desse debate. O Rômulo Almeida é um personagem interessante. Inicialmente, quando eu comecei a pesquisa em 2011, com uma bolsa do IPEA e a CAPES, no âmbito de um projeto Cátedra do Desenvolvimento, a ideia era resgatar a figura do Rômulo Almeida, a trajetória e o pensamento. Depois que eu transformei essa pesquisa inicial numa tese de livre docência aqui na USP, eu tentei combinar o Rômulo Almeida com um período em que ele exerce um protagonismo na história brasileira que eu chamei de Brasil desenvolvimentista, esse período de 46 a 64. Eu comecei a perceber que o Rômulo me dava uma via de entrada muito especial para entender esse período. Então esse período me ajuda a entender o Rômulo e o Rômulo me ajuda a entender esse período. Porque o Rômulo, eu poderia ter escolhido outros autores, talvez mais consagrados, até mais importantes em termos teóricos, como Celso Furtado, por exemplo, mas o Rômulo Almeida preenche 4 condições que me ajudaram a abrir esse período histórico e entender o andamento e as suas contradições. O Rômulo, primeiro, ele é um ilustre desconhecido, especialmente das gerações que não viram o Rômulo na vida pública, né? Você pega os professores, por exemplo, com os quais eu fiz entrevista, o Carlos Lessa, o Francisco de Oliveira, que nasceram nos anos 30, né, e foram importantes pensadores dos anos 60 e diante, todos eles conheciam o Dr. Rômulo ou o Dr. Celso, né? Mas então o Rômulo, ele era uma figura desconhecida e eu achava que era importante resgatar essa história desconhecida. Segundo, o Rômulo, ele atua sempre dentro do Estado, por dentro do Estado, a tal ponto que eu cheguei a qualificar ele e aqueles que atuavam junto com ele de intelectuais orgânicos do Estado. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre essa categoria. Em terceiro lugar, o Rômulo está no Estado desde o início, né? Há vários desses pensadores, desses intelectuais que vão se incorporando em vários momentos, né? O Rômulo vai ser o chefe da assessoria econômica do Vargas, de onde saíram boa parte das instituições que catapultaram, né? Foram promotoras do desenvolvimento. O BNDE, hoje o BNDES, surgiu lá, a Petrobras surgiu lá, aquilo que seria a Eletrobras surgiu lá, o Banco do Nordeste do Brasil surgiu lá, a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia surgiu lá, o primeiro projeto de reforma agrária surgiu da assessoria econômica. Na verdade, é quase como se eles fossem não apenas formuladores de políticas, eles foram os criadores das instituições estatais. Obviamente não eram estatistas no sentido que o Estado deveria substituir ou o setor privado, mas pelo contrário, deveria ser a alavanca do setor privado ao mesmo tempo que fazia conjunto de reformas administrativas, sociais e também econômicas. E, finalmente, o quarto motivo é porque o Rômulo, tal como esses outros economistas na época, muito poucos desses tinham formação em economista. O Celso Furtado vai fazer o doutorado em economia, mas todos eles tinham formação em direito. Então eles tinham uma visão do Estado como, diríamos, o espaço que permitiria uma composição com um conjunto de forças sociais e ao mesmo tempo viam a construção de um parque industrial, a elevação da produtividade, não como, diríamos, a meta prioritária, mas o alicerce que me permitiria construir uma sociedade moderna, democrática, uma nação soberana, incorporando tecnologia e gerando novas formas de inclusão social. Então, quando eles falavam de desenvolvimento nacional autônomo, eles pensavam numa política externa independente, eles tinham uma visão sobre a inclusão social, eles tinham projetos de integração das regiões que ficavam à margem desse processo de desenvolvimento industrial.
E é interessante, os boêmios cívicos, geralmente a gente inclui nessa alcunha, né, o Rômulo Almeida, o Cleanto Rômulo Almeida baiano, o Cleanto de Paiva Leite paraibano, o Inácio Rangel maranhense, o Jesus Soares Pereira cearense e o Tomás Pompeu Acioli Borges, que também era cearense, ou seja, todos nordestinos pensando a nação a partir do Estado e fundidos na figura do Getúlio. Eles viam o Getúlio como o burocrata capaz, apesar de fazer os acertos clientelistas, de criar as condições para uma transformação não só econômica como social. Ou seja, a industrialização era o meio para eu desenvolver as potencialidades nacionais. O nome carinhoso é dado pelo próprio presidente, que, Palácio do Catete, via até tarde da noite os seus assessores, burocratas. Na minha pesquisa eu falo de um projeto Interpretação Utopia e o chamo de burocratas intelectuais militantes, né? Porque eles eram burocratas, eram servidores públicos, eles eram intelectuais, eles tinham uma concepção de Brasil e ao mesmo tempo eles eram militantes porque faziam uma conspiração assessorial por dentro da máquina pública. Eles compunham com vários grupos e, ao mesmo tempo, tentavam estabelecer barreiras, deslocar os grupos, que a gente pode chamar oligárquicos, que defendiam o Estado cartorial. Eles tinham uma relação de muita proximidade com o pessoal do ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. A figura do Hélio Jaguaribe, ao pensar num Estado eficiente que superaria o Estado oligárquico, a noção de uma política ideológica, ou seja, ideológica no sentido de trazer uma visão de mundo, uma visão de Brasil, era algo que eles comungavam. E existem vários outros intelectuais que pensaram o desenvolvimento, né? O Rômulo não era exatamente um teórico. Aliás, uma das coisas difíceis da pesquisa foi porque o Rômulo publicou coletâneas no final da vida. Ele escrevia artigos de ocasião, em coletâneas, artigos de jornal. Muitas das coisas que ele escreveu são exposições de motivos, ou às vezes textos mimeografados que eu descobri no IRAI, que é o Instituto Rômulo Almeida de Altos Estudos, em que a gente percebe essa noção de um projeto, uma interpretação e uma utopia. Ou seja, o Brasil seria capaz de realizar sua própria modernidade a partir da industrialização, mas eu teria que ter políticas sociais, políticas de irradiação do desenvolvimento econômico pelo espaço e uma perspectiva de incluir novos atores sociais, inclusive não apenas a burguesia. Eles tinham inclusive uma visão muito crítica à burguesia industrial, pela falta de tirocínio industrial, como o Rômulo costumava dizer. E os intelectuais críticos da academia, da USP, né, o Florestan, o Fernando Henrique, outros autores, diziam que eles, na verdade, ao defender o desenvolvimentismo ou o nacionalismo, estariam mascarando as contradições de classe. Eu acho que essa análise é interessante, é uma nova perspectiva sobre o desenvolvimento, mas acho que dá para a gente dizer que eles viviam na pele essas contradições de classe e achavam que via Estado, via essa conspiração, ou que é assim que eles chamavam, no melhor sentido da palavra, e compondo com vários grupos, eles poderiam realizar esse processo de desenvolvimento nacional, que seria, na verdade, um capitalismo, diríamos, regulado com inclusão social. Alguém poderia dizer, será que isso é possível na periferia do capitalismo? Mas era mais ou menos assim que eles pensavam, como burocratas, intelectuais, militantes, atuando a partir do Estado, mas não como se estivessem numa torre de marfim, pelo contrário, atuando junto com a sociedade, com seus vários segmentos. É muito interessante essa pergunta, e isso me permite também falar um pouco de um documento que é muito importante
e quando eu descobri, isso abriu uma avenida para a pesquisa, que é a mensagem ao Congresso Nacional de 1951, que o presidente, agora eleito democraticamente, Getúlio Vargas, apresenta à nação, né? Obviamente que não foi o Getúlio Vargas que escreveu. O Rômulo foi encarregado da tarefa, ele tinha um mês para escrever, e aí como é que ele, em alguns depoimentos, ele conta que, na verdade, ele recrutou algum dos vários colegas que ele havia feito no serviço público entre os anos entre 44 e 1950, pegando os especialistas, os melhores caras, como ele dizia, de cada área. Então, é um documento que vocês imaginam, né? O professor Ricardo Biechowski, que escreveu um importante livro, né, sobre o ciclo ideológico do desenvolvimentismo, o pensamento econômico no Brasil de 30 a 64, diz, olha, ali está pela primeira vez um plano de desenvolvimento nacional do país. Depois eu fui descobrir que foi o Rômulo que tinha capitaneado essa tarefa com essa legião de servidores públicos, ele e o Jesus Soares Pereira, que era um outro do MCIV. Então, nesse documento aqui, a gente encontra desde a questão da política econômica, desde a questão de fomento produtivo, o papel das relações comerciais, existe uma parte internacional onde abomina toda e qualquer forma de colonialismo, defende uma relação com os países africanos, já antecipando o processo de descolonização, e tem uma última parte que é o progresso social, que se detém sobre assuntos como saúde pública, educação e cultura, trabalho, previdência social e uma política de bem-estar social e habitação popular, quase como um estado do bem-estar social em miniatura. Então, esse documento é escrito por essas 100 mãos, né? Eram 50 pessoas, que vai passando por todo um processo, né? E a gente pode dizer mais ou menos que a trajetória posterior da nação, aqui mesmo o binômio energia e transportes, né, do JK já está colocado aqui, né? E esse foi um processo muito... O Rômulo, ele entra no setor público via o DASP, que era o Departamento Administrativo do Setor Público, criado em 1938. Ele tinha vários depoimentos. O Rômulo foi preso no governo Getúlio várias vezes, fosse como líder estudantil, depois como integralista, mas ele mais adiante ele vai perceber, havia um sentido democratizante no Estado Novo, porque permitia que pessoas que viessem de baixo, inclusive de regiões mais desfavorecidas no Brasil, de classe média baixa, pudessem galgar degraus na máquina pública. Obviamente que não era um sistema de mérito em todos os postos, havia o clientelismo, né? Mas esses segmentos começaram a desenvolver as suas alianças internas, e quando chega em 51 eles estabelecem a mensagem presidencial, e a assessoria econômica do Vargas é o espaço de atuação. E é muito interessante, o Rômulo, entre 48 e 50, ele vai ser o diretor do Departamento Econômico da CNI, da Confederação Nacional de Indústria, que o Roberto Simons o indica depois que ele faz um parecer como técnico do Ministério do Trabalho sobre o artigo A Planificação da Economia Brasileira, que é um artigo de 44, escrito sob encomenda do ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho. Isso gera um debate entre o Roberto Simons e o Eugênio Goudin, que de alguma maneira, o liberal Eugênio Goudin e o Roberto Simons, que pode-se dizer o pioneiro do que se chama desenvolvimentismo, e o Rômulo chegou a atuar com o setor privado e discordava de várias das posições do empresário industrial. O Rômulo, inclusive, ele tinha uma vinculação ao PTB, que era um partido. Ele tem uma carta de filiação ao PTB de agosto de 1950, em que ele diz porque ele está aderindo ao PTB, critica o personalismo e coloca todas as políticas
deve ser um partido da massa trabalhadora, critica o personalismo e sempre foi muito contra o peleguismo. Aliás, uma das batalhas dele era para que você tivesse uma previdência social, né, no momento que a gente está discutindo uma previdência social que fosse para além dos grupos de trabalhadores que tinham carteira de trabalho assinada. Você tinha os IAPs, o Instituto dos Bancários, dos Comerciários, dos Industriários, né? Então, há propostas, inclusive, na Comissão Nacional de Bem-Estar Social, em que eles tentam uma lei de previdência social que pegue os trabalhadores do campo, e inclusive os trabalhadores autônomos, e um dia os empregados domésticos. Ou seja, havia ali a possibilidade de criação de um estado de bem-estar social, apesar de ser uma economia que ainda estava assim, engatando no seu processo de acumulação de capital. Então, a noção de que as reformas de base surgem apenas com o João Goulart é uma história que eu tentei matizar um pouco. O governo JK, na verdade, ele continua. Essas instituições são utilizadas pelo JK, que dá uma aceleração no processo de industrialização, e o clientelismo é renovado nas áreas de educação, nas outras áreas, enquanto aquilo que alguns autores chamam de bolsões, de ilhas de eficiência, que é o BNDE, que separa recursos, consegue capital internacional para as grandes obras de infraestrutura, para instalar o parque automobilístico, siderúrgico, com empresas estatais. Então, essa relação entre o governo JK e o segundo governo Vargas, e aparece que é apenas com o João Goulart que começam as reformas de base. Na verdade, isso já está presente nessa carta de filiação ao Rômulo, então, de filiação ao PTB. Então, se a gente pega o Rômulo Almeida, o Celso Furtado, e mesmo o Caio Prado Júnior, eles tinham uma visão, apesar de terem orientações políticas e ideológicas diferentes, né? O Rômulo e o Celso Furtado mais próximos de um lado, e o Caio Prado, que era um socialista, mas tinham uma visão de nação, questionavam a legislação sindical, não acreditavam no potencial transformador da burguesia industrial, mas de alguma maneira imaginavam que o papel indutor do Estado, aí principalmente o Rômulo e o Celso Furtado, poderiam, diríamos, via planejamento do Estado, você criar uma burguesia industrial. Então, a noção de que eles acreditavam numa aliança entre aquilo que o Caio Prado vai criticar, né, que era a visão do PCB, uma revolução democrática burguesa, os trabalhadores junto com a burguesia, mais o Estado para completar e depois chegar no socialismo, essa crítica ao etapismo que o Caio Prado faz. Aqueles que estavam no Estado não eram tão ingênuos assim, eles sabiam das limitações da burguesia. Agora, quando você está industrializando o país da periferia, você está gerando investimentos e novos empregos. Então, na verdade, havia uma tentativa de fazer uma composição com segmentos da classe operária e de segmentos da burguesia, né? Então, nesse aspecto, os intelectuais críticos da academia, o Florestan, os seus pupilos, Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, conseguiram perceber, na verdade, por estarem numa outra cidadela, fora do Estado e na academia, perceber que havia contradições de classe, que a industrialização reforçava o status quo e que essa burguesia acabaria, diríamos, se aliando aos latifundiários, ocupando as avenidas abertas pelo capital estrangeiro e deixando o povo e a classe operária de lado, né? Mas, por outro lado, também vem com essa visão de que o golpe de 64 é a decorrência necessária do populismo ou do desenvolvimentismo, sem perceber que, na verdade, havia outras alternativas que acabaram não se consumando. Eu tentei desenvolver um pouco o papel do Rômulo e dos boêmios cívicos. É importante falar que esses intelectuais orgânicos do Estado não eram só economistas, né? Por exemplo, o Anísio Teixeira, o Darcy Ribeiro, estavam atuando na área de educação. Josué de Castro atuando na questão da fome, da saúde pública. Havia intelectuais pensando em ciência, ou seja,
a discussão sobre desenvolvimento envolvia outras questões além da industrialização propriamente dita. Eu tentei na minha pesquisa demarcar, ou seja, que aquilo que se chamou de desenvolvimentismo ou pensamento sobre desenvolvimento, havia uma matriz econômica, ou seja, havia um debate mais amplo, que estava em outras, que contava com a participação de vários desses intelectuais orgânicos atuando a partir do Estado, com seus conhecimentos do social, né? E havia o debate em torno da matriz econômica. Nessa matriz econômica, eu preferi criar uma periodização que tinha os técnicos nacionalistas e os técnicos mercadistas. Esses técnicos, esses são técnicos em fins. Esse é um termo interessante que a professora Lourdes Sola, que fez o doutorado dela aqui na USP, e isso foi numa entrevista com o Celso Furtado, que ela fala, porque vocês, os tecnocratas nos anos 50, ele fala, peraí, naquela época não havia tecnocratas, naquela época havia técnicos em fins, porque, como dizia Weber, né, vai brincar, tem a ação racional voltada a fins, né, e a ação racional voltada a valores, né? Então eu posso, diríamos, definir fins, meios para determinados fins, mas ao mesmo tempo estabelecer valores que conduzem esses fins. Na verdade, esses técnicos em fins, eles tinham as suas concepções sobre os projetos de desenvolvimento no Brasil. E os nacionalistas, a economia era um meio para erguer a nação, né? Essa nação soberana, democrática, e moderna nos trópicos, com redução das desigualdades sociais e regionais. E os mercadistas, que no caso seria o Roberto Campos, o Lucas Lopes, o Glicon de Paiva, e não por menosprezo deles, mas eles partiam, na visão deles, tentando ler os textos desses autores fidedignamente, me pareceu que a nação, a dotação de fatores produtivos, o território, a população, na verdade eram meios para desenvolvimento do mercado, né? Então, não é que os nacionalistas eram bons e os mercadistas não eram bons, eram projetos concorrentes e os dois viam o Estado como estratégico, né? Obviamente que os técnicos nacionalistas tinham um planejamento integral e os mercadistas viam o Estado mais como supletivo, entrando naqueles espaços em que o capital privado, nacional ou internacional, não poderiam atuar. Então eu tento estabelecer ali e esses técnicos atuavam muitas vezes fazendo alianças no governo, segundo o governo Vargas, havia assessoria econômica com o Romo e os boêmios cívicos e a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, onde estava o Roberto Campos com esses outros pensadores. Roberto Campos era diplomata, o Lucas Lopes era engenheiro, o Glico de Paiva também era da área de mineração, né, e todos se fazendo economistas. E eles atuavam conjuntamente. Com o governo JK, o Roberto Campos, e o que é interessante, inclusive, que foi criado o grupo misto CEPAL-BNDE. O Celso Furtado, ele começa junto com o Prebisch, já em 48 na CEPAL. A CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, fez uma revolução no pensamento econômico, eu diria não só da América Latina, eu diria que em escala mundial. O seu grande mentor foi o Prebisch, Raul Prebisch, o economista argentino. O Celso Furtado estava ali junto com ele. Eu diria que, na verdade, toda a formulação sobre o desenvolvimento é uma criação do Celso Furtado, que vai além das propostas da CEPAL. E a assessoria econômica do Vargas é muito influenciada pela CEPAL, né? Então eu diria até que o Celso Furtado era um boêmio cívico em posto avançado lá em Santiago, no Chile. Mas ele era um técnico internacional de uma organização das Nações Unidas, obviamente influenciando. Ele participa da criação do grupo misto CEPAL-BNDE, que traz novas técnicas de planejamento, de projeção para a economia brasileira, algumas dessas projeções até utilizadas para o plano de metas. Mas quando começa o governo JK, quem está dando a tônica, você
pega o Lucas Lopes, que é inicialmente o presidente do BNDE e, ao mesmo tempo, presidente do Conselho de Desenvolvimento, que agrupava os vários grupos executivos que iam montar os vários setores da indústria. Quando perguntam para ele, vocês faziam planejamento? Não, planejamento só se não for para funcionário. Então a questão dele era uma coisa enxuta de dar incentivos para a expansão do setor privado, que era uma visão completamente diferente da de Rômulo e Furtado. Na criação do BNDE, eles estavam mais ou menos juntos. Então, essa noção de que o auge do desenvolvimentismo está no JK é parcialmente verdadeira. Tem depoimentos do Rômulo e do Furtado de 1957, o Rômulo dizendo, olha, o desenvolvimento não vai no sentido do desenvolvimento nacional. O Celso Furtado dizendo, olha, a política econômica está sendo, na verdade, desvirtuada pelo Roberto Campos e pelo Lucas Lopes, né? Então, não era só a questão do capital estrangeiro, que para o Roberto Campos, via capital estrangeiro, eu desenvolveria o mercado, teria acumulação de capital e o Estado um dia sairia. Então, o capitalismo supera o desenvolvimento. Enquanto esses autores, especialmente o Celso Furtado, que é o grande teórico e ao mesmo tempo um teórico que atua dentro do Estado, depois ele vai fazer o plano trienal de estabilização em 63, vai fazer a Sudene, né? Então, o Celso Furtado, quando chega das suas várias experiências internacionais em 58, ele acaba assumindo um papel de liderança desses técnicos nacionalistas, mas ele agora já não é mais um técnico nacionalista, ele é quase como se fosse um técnico político, porque a situação política, especialmente depois quando entra o Jânio Quadros, depois o João, leva a uma radicalização que eu preciso quase que de um intelectual que tente fazer as costuras, porque eu não tenho líderes como Getúlio Vargas que fazia antes. Então, o Celso Furtado, em 61, ele está escrevendo desenvolvimento e subdesenvolvimento, ele acabou de escrever Formação Econômica do Brasil, ele está escrevendo um livro Pré-Revolução Brasileira, que na verdade é quase que um projeto de desenvolvimento feito por um economista. Então, na verdade, ele começa a dizer, olha, sem desenvolvimento não há estabilidade. Enquanto o Roberto Campos diz, a estabilidade é pré-condição para o desenvolvimento. Então, na verdade, nessa diferença pequena de termos, está, na verdade, a cisão do debate, né? Então, esse confronto Roberto Campos, Celso Furtado e Roberto Campos, que foram amigos, atuaram juntos no período 53-55, é fundamental para entender o futuro do pensamento e da economia brasileira. Esse debate entre eles, que vai de 55 a 64, que é um debate, diríamos que não é explícito, mas se a gente lê e acompanha a trajetória dos dois, não à toa que o Celso Furtado está na lista dos primeiros sem caçados pela ditadura, enquanto o Roberto Campos vai ser o ministro do planejamento do governo Castelo Branco. Então, enquanto o Celso Furtado tenta resistir fazendo estabilização com desenvolvimento e reformas de base, o Roberto Campos já está preparando, diríamos, as condições políticas e econômicas, aderindo ao golpe de 64 para iniciar um novo ciclo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Essa é uma questão muito interessante. Toda a primeira parte da minha pesquisa eu tentei enfrentá-la, né? Ou seja, porque se as leituras, não as leituras clássicas e que eu acho robustas sobre o desenvolvimento econômico, mostrando os vários pensadores, como a do Ricardo Miechowski, a da Lourdes Sola e a da Sônia Andrade, elas nos ajudam bastante a entender as especificidades e como eles pensavam o desenvolvimento. São leituras obrigatórias e os trabalhos recentes do Pedro César Dutra Fonseca também são imprescindíveis. Mas existe uma tradição de pensamento, inclusive dos economistas mais à esquerda, os heterodoxos, que tendem a trabalhar o período de 30 a 80 como o período nacional desenvolvimentista, ou quando teve um pensamento econômico desenvolvimentista,
na verdade, tomando apenas o que eles pensavam sobre a matriz econômica e não o que eles pensavam em termos de desenvolvimento na área cultural, na questão social, regional, internacional. Na verdade, como o pensamento, é até interessante que a gente pensar que o debate fundador da economia política de 44 entre o Roberto Simonsen e o Eugênio Boudin seja travado entre dois engenheiros, né? Então, obviamente que esses economistas que vieram depois, como a Lourdes Sola chama on the job, né, que eles aprendiam na marra ali, né, tendo que criar decretos, tendo que operar e lendo Keynes, lendo os autores que chegavam, sendo muito influenciados pela CEPAL, mas ao tentar olhar o universo cognitivo, cultural, dos boêmios cívicos, por exemplo, uma das coisas que eu encontro é que todos eles, inclusive o Celso Furtado, leram Euclides da Cunha, Os Sertões, e aquele livro mudou a vida deles, né? E obviamente que não era o Euclides da Cunha dos Sertões que tenta colocar força às ideias científicas, né, sobre os problemas, né, da mistura de raças, como se isso fosse levasse a uma suposta inferioridade. É quando, na verdade, ele vê no sertanejo um homem forte, né, uma animada conjectura, né, de que uma integração nacional seria possível. Esse sertanejo que representa o Brasil e não o homem que copia, né, do litoral. Então, a influência positivista de Alberto Torres, né, e que tinha uma visão, inclusive, do Estado cumprindo um papel na formação da nação, era importante. Mas, ao mesmo tempo, essa formação positivista tinha, muitas vezes, um traço autoritário, é algo que vem de cima, ou seja, para, diríamos, consertar a nação que está errada, porque o povo é ruim, porque o povo é pobre, porque o povo... Então, a leitura dos modernistas vai ser, na verdade, vai impactar muito sobre eles, porque eles vão perceber que é possível criar uma modernidade nos trópicos se aproveitando da tradição ou tendo que trabalhar com aquela matéria bruta que estava aqui e que era, né, o Celso Furtado, quando lê um texto do Eugênio Boudin, que era o neoliberal na época, dizendo que não podia desenvolver um país em clima tropical, o Celso Furtado fala, olha, mas isso aqui na verdade é um fatalismo terrível. Eu chego a brincar na tese que aquilo ali, na verdade, o Eugênio Boudin estava apontando formação econômica do Brasil. Ele escreve formação econômica que chama O Caso dos Países Subdesenvolvidos, dizendo, olha, não tem possibilidade de progresso em país dos trópicos. Então, na verdade, era a noção de que era possível criar uma nova modernidade nos trópicos, né? Então, essa visão, mas, ao mesmo tempo, tinha uma questão também de que a combinação entre o arcaico e o moderno, que, como Roberto Chivas diz, isso num poema do Oswald de Andrade fica bonito, né? Você pega o não burguês e junta com o burguês, né? O índio, né, em São Paulo, né, os quadros da Tarsila, essa resolução, na hora que você está pensando a sociedade, você, na verdade, você tem que desorganizar aquelas relações tradicionais ou o poder oligárquico que está em determinados setores e que impede o processo de um Estado, diríamos, eficiente, um Estado promotor do desenvolvimento, um Estado capaz de fazer reformas sociais. Então, eu preciso de novos consensos políticos. Então, essa relação entre o arcaico e o moderno é muito mais complexa. Muita gente chamou esses autores, o Celso Furtado e outros, de dualistas, que eles achavam que era só o moderno, a economia industrializar vir, que tudo se resolveria. Isso é uma leitura bastante equivocada, parece até uma não leitura, porque eles nunca disseram isso. Aliás, o Celso Furtado trabalhava com a noção de estruturas, mas também trabalhava com a noção de centros de decisão, ou seja, o Estado, né, e os atores sociais poderiam, inclusive, e deveriam abrir as condições para que essa industrialização se enraizasse. E esse pensamento está muito claro no Rômulo.
quando ele fala da necessidade de uma reforma agrária, quando ele fala da necessidade de uma reforma urbana, para você ter habitação urbana, ele já está vendo as favelas crescendo e vê que é um problema de especulação imobiliária. Então, eles trabalhavam com as várias dimensões do desenvolvimento. O Antônio Cândido tem um artigo muito interessante, que ele fala do sulco aberto pela geração de 20, de 30, né, de ideias novas, né? Aquilo que escandalizava nos anos 20, nos anos 30 você vê o romance nordestino dos anos 30, Graciliano, José Lins do Rego, esses autores são profundamente modernistas, ainda que estejam falando de um passado, mais no caso do José Lins do Rego, né? Em termos de linguagem, o Graciliano e o Ramos queriam uma linguagem nacional, e havia também, quem lê São Bernardo vê o peso das estruturas, né? Então eu diria que, utilizando essa chave do Antônio Cândido, a rotinização do modernismo, na verdade, ela é travada pelo Estado Novo, né? O Mário de Andrade, numa conferência em 42, falou: olha, a gente fez tudo o que a gente pôde na arte, mas se a arte é inviabilizada pela política, que vira uma política pesada, o Estado mata tudo, a gente não pode ir além. Então eu diria que o pensamento dos anos 50, que é um pensamento pegando tanto os intelectuais orgânicos do Estado, como os intelectuais críticos da academia, como Florestan Fernandes, o que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando as teorias sociais e econômicas existentes nos países desenvolvidos ou nas metrópoles, seja lá o termo que nós quisermos, e tentando adaptá-las e enraizá-las na realidade brasileira, transformando-as. Então o Celso Furtado vai dizer: olha, o subdesenvolvimento é um fenômeno histórico específico e ele precisa de uma teorização autônoma. Nós não vamos seguir as etapas, nós vamos ter um outro processo de desenvolvimento, inclusive em que o econômico, o social e o político vão se misturar, né? Até porque, seguindo aí de alguma maneira os ensinamentos do Caio Prado, a colônia não é o atraso, não é o tradicional. A colônia é o outro lado do moderno da expansão marítima. É isso que o Caio Prado fala na formação do Brasil contemporâneo. Então o Celso Furtado está dizendo o seguinte: olha, nós somos o outro lado da expansão da Revolução Industrial. Tem aqueles que dominam a tecnologia e nós estamos tentando, a partir da crise de 29, fazer uma industrialização de uma outra forma, mas utilizando uma tecnologia importada e com uma sociedade, diríamos, que muitas vezes, né? Então eu tentava atuar de maneira, às vezes, muito dialética, deslocando esses setores. Então não é que o moderno expande e o arcaico retrocede, mas também não dá para fazer como muitas vezes fizeram os poetas, os escritores, os artistas da Semana de Arte Moderna. Então ali a gente vê uma nova experiência de rotinização do modernismo, né? De uma substituição cultural de ideias importadas que fazem sentido, inclusive, para entender o que está lá fora e que a gente, como periferia, pode entender melhor como totalidade. A gente antes falava do desenvolvimentismo no passado, né? E a gente acabou de viver uma experiência em que o governo Lula, o governo Dilma foram classificados por alguns pensadores, ou às vezes até autodenominados como desenvolvimentistas ou social-desenvolvimentistas, né? E a gente, ao pensar essas questões, a gente imagina que os conceitos importam, né? E obviamente que os conceitos viajam e devem viajar. A gente não está aqui com uma postura purista, tem que ser como era no passado, né? Então é natural que, à medida que haja transformações na sociedade, os próprios conceitos surjam transformados, né? Então, às vezes, os historiadores, quando a gente costuma dizer que é no presente que a gente formula as questões para o passado, né? Nessa pesquisa, eu me vi no passado fazendo perguntas para o presente também, do tipo: por que o desenvolvimento, que era um processo, diríamos, multidimensional, ficou circunscrito à esfera econômica? Por que o desenvolvimento ficou assunto de economistas? A tal ponto que você vê
uma vez eu vi a grande pensadora, antropóloga, uma das maiores pensadoras brasileiras, a Manuela Carneiro da Cunha, dizendo, esse governo desenvolvimentista que ocupa a terra de índio, tá? O que não tem, não sei se estava se referindo ao governo Dilma ou à questão ambiental, não dá, não sei exatamente a expressão. Então, o desenvolvimentismo virou apartado da questão social, da questão cultural, quando na verdade, quando a gente vê o que aqueles autores queriam dizer quando eles pronunciavam a palavra desenvolvimento, eles queriam justamente pensar numa nação moderna, democrática, soberana e com redução das desigualdades. E a industrialização era, diríamos, o alicerce que permitiria, junto com um conjunto de outros fatores, fazer isso, inclusive alterando as relações com os outros países do mundo. A política externa era fundamental. Então, nada contra, ou seja, a palavra desenvolvimentismo voltou, né, para o debate desde os anos 2000. Ela tinha ficado, né, ela ficava restrita a um período histórico. Então, aí eu nem fazia parte da pesquisa, mas aí eu fui atrás quase que um processo de arqueologia do termo, né? Então, nos anos 50, tem uma vez que o Roberto Campos fala ao grande desenvolvimentista se referindo ao Lucas Lopes. Ou então o Rangel fala de uma política desenvolvimentista, mas na verdade é a adjetivação do desenvolvimento. A primeira vez que o desenvolvimentismo aparece como conceito é num livro do Hélio Jaguaribe, Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Político, que ele fala que existe o nacionalismo desenvolvimentista e o cosmopolitismo desenvolvimentista, separando esses que eu chamei de técnicos nacionalistas e técnicos mercadistas. Os dois eram cosmopolitas, então eu não gosto da noção de cosmopolita para um grupo, e os nacionalistas eles nunca pregavam a autossuficiência. Aí depois tem a geração, especialmente o Fernando Henrique Cardoso, que tem um livro muito importante sobre o empresário industrial e desenvolvimento econômico, metodologicamente uma obra fantástica, inclusive muito sintonizada com o tempo. E ele fala, olha, na verdade o desenvolvimentismo é o crescimento econômico, eu utilizo a retórica nacionalista, né, para mascarar as contradições de classe. E os industriais acabam. Então ele está fazendo uma leitura crítica ao que está acontecendo. O próprio Celso Furtado, num livro também de 64, chamado A Dialética do Desenvolvimento, ele percebe isso. Mas ele percebe porque ele estava no fronte de luta, ele percebe, olha, realmente esses interesses aqui internacionais e tal, eu tive, na verdade, ao invés de achar que eu estava criando centros nacionais de decisão, eu estava internacionalizando o mercado interno e trazendo outros grupos de classe para cá. Então a crítica uspiana, o próprio Celso Furtado já estava se fazendo e publicando um livro sem ter lido a obra do... Mas então o pessoal, os intelectuais críticos da academia colocam o desenvolvimentismo não como uma ideologia de grupo, mas como uma ideologia de um governo. Um governo que pedia muito mais para o lado do Roberto Campos para esses mercadistas, e coloca isso como a quintessência, ou seja, a industrialização. Depois o Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda, vai chegar e dizer, olha, os desenvolvimentistas lá nos anos 50, eles tinham determinados anseios, esses anseios não foram cumpridos, mas as políticas deles foram seguidas e coroadas pela ditadura militar. Então, ou seja, ele está dizendo na verdade, olha, o que é desenvolvimentismo é que se existe um processo de industrialização que tem etapas e rupturas, eu não estou interessado com as rupturas, o parque industrial foi formado. Então, aí eu acabo deixando de lado essas rupturas, como foi bem colocado. Ou seja, eu não tenho mais técnicos que compõem com a sociedade, eu tenho um tecnocrata que fala em nome de uma sociedade que não é mais democrática, ele fala com a elite política, né, comandada pelos generais, e atua junto com o empresariado, né, que é o único segmento da sociedade civil, e o povo está fora da história.
A própria noção de planejamento, ainda que eu tenha projetos interessantes na ditadura militar, como por exemplo a Embrapa, a empresa, né, de pesquisa agrícola, e vários outros projetos, mas na verdade o planejamento, na verdade, o Bresser Pereira chama o pessoal, Roberto Campos, como o liberalismo intervencionista tecnocrático militar. Eu acho que é a melhor definição. Eles são liberais no papel, mas eles são tecnocratas que têm todo o comando, não tem que negociar com a sociedade, eles só processam aquilo que... E não são nem os empresários como classe, são grupos de empresários, né? Então, na verdade, o que continua? Na verdade, continua a indústria, né? Afinal de contas, ela foi construída antes, o papel do Estado, uma política de valorização do mercado interno, agora as próprias exportações aumentam e eu faço uma política de salário mínimo para gerar uma desigualdade tremenda. Então eu tenho tanto a criação de uma minoria modernizada que vai consumir os bens de consumo duráveis, que é a visão do Celso Furtado, como tem o Inácio Rangel que fala, olha, eu consegui criar um equipamento de bens de capital e o investimento foi o que levou à atração. Então, quando eu olho apenas a economia, eu consigo perceber que a industrialização tem etapas e que ela dá continuidade. Mas quando eu olho outras dimensões, como o papel do Estado, a estrutura social, a representação, a cultura política e mesmo a noção de planejamento, são completamente diferentes. A tal ponto que o próprio Celso Furtado, em livro de 1984, vai dizer que o Brasil é um caso de mau desenvolvimento. Ele não se sente partícipe desse processo que teria começado com ele e terminado com Delfim Neto. Pelo contrário, você fazer uma sequência dessa maneira seria você fazer um cortejo triunfal dos vencedores, como se na verdade, e inclusive esquecendo que houve embates, houve batalhas e que determinados segmentos intelectuais e segmentos de classe perderam. É por isso que na pesquisa eu trabalho, não é só uma questão semântica, o período de 64 a 80 como um período pós-desenvolvimentista, que eu aproveito das construções e das ruínas desse Brasil desenvolvimentista, que na verdade eu não consegui, diríamos, levar à completude esse projeto, interpretação, utopia, formulado por esses intelectuais orgânicos do Estado com vários segmentos da sociedade, no sentido do desenvolvimento nacional autônomo. Tentei falar anteriormente um pouco das leituras sobre o desenvolvimentismo e eu acho que sem querer, em toda a pesquisa eu nunca quis heroicizar o Romo, o Furtado. Existe uma tendência, esses grandes pensadores, se nós tivéssemos grandes pensadores desse nível, a gente tem que pensar a partir da historicidade, ou seja, era um processo de transformação da economia e da sociedade brasileira. O Estado tinha um papel e havia novos segmentos ascendentes e eles cumpriram um papel importante. Eu acho que em alguma medida foram derrotados pelas contradições que surgiram ao longo do processo, inclusive exilados, no caso do Celso Furtado e do Jesus Soares Pereira. Mas eu acho que tem uma experiência, o que a gente pode tirar disso é essa ligação entre um projeto, uma interpretação e uma utopia. Ou seja, algo que no campo da política, uma interpretação no campo da cultura e uma utopia no campo de, diríamos, uma realização coletiva enquanto nação. Obviamente, tendo a economia, nunca quis reduzir ou tirar o papel da economia, né? A economia não é só uma fonte de recursos fiscais, né? Ela permite, inclusive, redução da desigualdade, dependendo da maneira como se dá o processo de desenvolvimento, né? E novas posições sociais foram surgindo, assim que eu tento pensar, ou seja, o pensamento sobre economia passou a ser sequestrado, talvez seja um tema muito forte, pela academia. Então hoje nós temos duas posições, tem várias na verdade, né? Os heterodoxos e os ortodoxos. Então o debate nos anos 2000, quando voltou, né, e o governo Lula
trouxe foi um período de euforia, porque eu tive crescimento econômico, eu tive o maior papel do Estado, o aumento do salário mínimo, o crescimento do mercado interno, mas esses pensadores do desenvolvimento dos anos 50 nunca disseram que o desenvolvimento se dá a partir da expansão da economia pelo mercado interno. Isso era, inclusive pregavam também a necessidade de diversificação das importações. Então, na verdade, a gente teve um ciclo expansivo econômico e eu não fui capaz, diríamos, fiz alguns processos de transferência de renda, mas a necessidade de aumento da produtividade e mudança da divisão internacional do trabalho, na verdade eu tive muito, diríamos, a noção de uma retórica das potencialidades nacionais, a recuperação da noção de povo e de Estado, mas sem um projeto, eu diria, e sem uma interpretação. Nós abandonamos esse estilo de interpretação, que eu chamo de histórico, estruturalista, que em vigor dos anos 80, e as palavras como subdesenvolvimento e dependência ficaram fora do debate. Era o slogan do governo Lula: país desenvolvido é país sem pobres. Então, acaba a pobreza, eu construí uma nação. Obviamente que não estou negando todos os avanços, né? Mas um pouco do retrocesso foi não perceber em toda a sua inteireza o potencial cognitivo e crítico de um projeto de desenvolvimento que vá para além da economia. Obviamente que não estou colocando o governo, estou colocando inclusive os intelectuais em geral, me coloco também, faço autocrítica de não colocar o desenvolvimento, deixar que o desenvolvimento ficasse como assunto de economista. A gente vê na última campanha presidencial em 2018, na verdade o debate do desenvolvimento saiu de cena. Ele volta à palavra desenvolvimento com o ismo ou não, desenvolvimento com desenvolvimentismo nos anos 2000, e no debate de 2018, tirando o candidato da oposição, Fernando Haddad, que falava de desenvolvimento, mas também falava de desenvolvimento quase como uma reedição daquilo que foi feito nos anos 2000, como se fosse possível. Obviamente que debate eleitoral é debate eleitoral. O outro candidato que acabou se tornando presidente, a noção de desenvolvimento é completamente estranha ao universo cultural e cognitivo, ou seja, falar de projeto, de interpretação e de utopia para esses segmentos. Então, nós, na verdade, estamos vivendo, diríamos, o resultado das contradições. O meu colega aqui, o André Singer, coloca uma questão interessante, né? Ou seja, como é que um reformismo fraco levou a uma contra-revolução tão forte por conta desses segmentos das elites. Eu diria que o Celso Furtado e o Florestan Fernandes, que foram dois dos grandes pensadores, e eu tenho um texto do Rômulo em que ele utiliza justamente essa passagem do Celso Furtado, que é de um texto do início dos anos 80. O Celso Furtado diria o seguinte: olha, para eu poder ter um pensamento sobre desenvolvimento, eu tenho que juntar uma teoria da acumulação de capital com uma teoria da estrutura do poder e uma teoria da estratificação social. Se eu não juntar, se não for um pensamento interdisciplinar que associe a política, a sociedade, a economia e as suas interações, eu não tenho sequer como compreender a sociedade, muito menos para agir sobre ela. E na verdade, o ano 2022, acho que a gente não tem muito para comemorar, mas a gente pode, daqui até lá, tentar atualizar essa perspectiva teórica, obviamente que trabalhando com os dados do presente, né? Eu sempre brinco em sala de aula que atualizar um autor não é chegar e pensar como Rômulo, como Rangel, como Furtado, como Florestan pensariam hoje. Eles são frutos do seu tempo. A gente parte do método. É do método deles que a gente procura, a partir da nossa historicidade, tentar intervir nos dilemas do presente. Então, se nós pudermos almejar o direito ao desenvolvimento e se colocar as questões, o que significa dependência, subdesenvolvimento hoje, que parece que nós estamos vivendo situações que convidam à utilização desse aparato conceitual, eu acho que nós vamos, pelo menos, diríamos, iniciar um movimento de reviravolta, um movimento, né, de volta
ter capacidade de voltar a atuar sobre a história e fazer com que projeto, interpretação e utopia possam, sob uma maneira completamente diferente, emprestar sentido à história das próximas gerações.